Oi, quarto ano. Hoje, quinta-feira, estamos aqui, dia 10 de junho, para a nossa aula da disciplina de História, tá? E vejam só, tem alguns conteúdos que fazem parte do capítulo 2 do livro que irão ficar para quando vocês voltarem das férias, tá? Então, não se aperreiem que todo mundo vai ver os conteúdos, tá certo? E hoje, a gente vai fazer uma revisão para a atividade avaliativa da disciplina de História e nós estudamos vários conteúdos, né, no decorrer dessa primeira parte, né, do livro. Nós estamos na segunda parte, né, no segundo capítulo. Então, no capítulo 2, nós falamos sobre os primeiros povos nômades do Brasil, falamos sobre a formação do povo brasileiro, falamos também sobre os primeiros habitantes do Brasil, né? Os outros conteúdos foram referentes à primeira atividade avaliativa, né? Inclusive, tem aí até um conteúdo parecido, né, com o que nós já tínhamos estudado no capítulo 1, que é quando ele fala sobre os povos nômades, só que ele traz, né, para aqui, para o nosso país, né? Nem tudo, né, está do jeito que era há um certo tempo, né? Nossa sociedade, ela mudou bastante, se a gente for comparar com a época da pré-história, né? E tem um conteúdo também que a gente estudou no finalzinho do capítulo 2, que foi transformações ocorridas na cidade, foi? E ser humano versus natureza, que vocês têm lá na página 38, certo? Então, nós vimos, né, que eu até disse a vocês na aula, que é um conteúdo, dá até a entender assim que é geografia, né, que é bem parecido. Tem uma parte aí dos conteúdos, tanto de geografia, alguns parecem com conteúdos de história, quanto aí de alguns de história parecem com os conteúdos de geografia, né? Porque existem alguns conteúdos que podem ser trabalhados em mais de uma disciplina. Tem conteúdos que vocês, por exemplo, tem conteúdos que eles podem, né, fazer parte de mais de uma disciplina, tá? E isso é extremamente normal, tá? E nós falamos sobre as paisagens geográficas, né? Como vocês tinham lá na página 38, né? Então, quando a gente fala em paisagem geográfica, né, é o conjunto dos elementos naturais que podem ser modificados muito ou pouco pelos seres humanos, né? De uma forma geral, a gente pode dizer que paisagem é tudo aquilo que está, né, diante dos nossos olhos, certo? Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma imaginação que paisagem é só aquilo que é muito bonito, aquele pôr do sol, aquela montanha, aquela floresta, mas não. Tudo é uma paisagem. Qualquer lugar que a gente passe tem uma paisagem. Claro que algumas não tão boas, né, da gente apreciar. Mas já tem outras que são bem legais, né, da gente observar, da gente admirar, né? E aqui nós temos, ó, dois exemplos. Uma paisagem com os elementos naturais ou físicos, né, que é o que a gente diz com os elementos que são da própria natureza. E nessa segunda aqui, nós já estamos vendo que esse ambiente ele já foi modificado, né, que são os elementos culturais ou modificados das paisagens, né? E os elementos naturais, eles sofrem essas modificações para poder dar espaço à construção de seres humanos, né? Por exemplo, florestas são desmatadas,
rios, né, são alterados, né, têm seu percurso alterados. Tem mangues que são aterrados para poder construir casas. Então, a natureza sempre está sofrendo com esses impactos, né? Para poder ela, para poder as pessoas elas vão em busca das suas necessidades e terminam interferindo um pouco na natureza, ou até algumas vezes muito, né? Então, aqui, ó, nós vamos ver agora exemplos de paisagens naturais. Tudo que a gente está vendo nessa paisagem que vocês têm aí na tela são todos elementos naturais, né? Vocês estão vendo o que aí? Vocês estão vendo aqui uma queda d'água, né? Uma espécie de uma mini cachoeira. Vocês estão vendo várias plantas aqui ao redor, muita água também, né? Aí, esse rio. Então, é uma paisagem bonita da gente ver. Agora, infelizmente, muitas vezes essas paisagens, elas estão sofrendo com a poluição. A gente olha e vê, olha quanta água, mas muitas vezes essa água está totalmente poluída. Ali, ó, paisagens modificadas. Nós temos aqui tem um exemplo aí. Essa paisagem, a gente olhando assim, é difícil até da gente imaginar que aí já teve algo da natureza um dia. Observem o número de construções. Tem muitos prédios, tem muitas casas. Fica difícil, né, da gente poder imaginar que isso aí foi algo da natureza um dia, né? E isso está cada vez mais comum. E é porque aqui a gente só tem aí exemplo nessa imagem de casas, essas casas que vocês estão vendo aqui mais embaixo, tem esses prédios aqui maiores que vocês estão vendo mais no fundo aí da imagem. Mas tem outras modificações, né? Tem, por exemplo, lugares que você pode ter viadutos, pontes, avenidas. Tudo isso aí são as grandes construções dos seres humanos, né? Então, muitas vezes, tem até um local que tem uma área verde. Essa área verde é destruída. Então, tem animais que entram em extinção, que eles perdem as suas moradias. O aumento do calor, né? É difícil da gente imaginar como é que o ar ele vai poder circular, como é que o vento vai poder circular numa situação como essa daí da imagem, né? Prédios altos, muitas construções perto umas das outras, né? Então é difícil da gente imaginar. Outra coisa que a gente falou foi sobre, né, que é um dos conteúdos também que vai cair na atividade de vocês, sobre os primeiros povos nômades do Brasil, né? Quando a gente inclusive falou, logo no início, sobre os nômades de uma forma geral. Então, nós vimos que nômades eram pessoas que viviam, né, se mudando de um local para o outro. Os nômades, eles ficavam em um determinado local. Antigamente, as pessoas procuravam muito morar perto dos rios, né? Porque as pessoas não tinham água encanada. Então, elas tinham que procurar alguma fonte de água se elas quisessem sobreviver. Então, o que era que acontecia? As pessoas achavam, ficavam ali. Mas algumas vezes o rio poderia secar. Se elas ficassem na floresta, essas plantas aí da floresta poderiam acabar, né? Poderia acabar os frutos que tinham nessa floresta, os animais que eles poderiam caçar para poder se alimentar. Então, acabava a água, acabava a comida. Se não tivesse mais os recursos que eles precisavam para sobreviver, eles saíam daquele local, iam em busca de outro. Aí eles aproveitavam bem muito aquele local.
Quando aquele local também não tinha mais nada para oferecer para a sobrevivência deles, eles saíam, aí iam em outro local. E assim por diante, né? E isso durou muito tempo, né? Inclusive, os nômades, eles faziam algumas cabanas, muitas vezes eles cobriam com pele de animais, para poder se abrigarem, né, do sol, da chuva. Mas esse tipo de construção é um tipo de construção que se acaba rápido, né, devido à ação da chuva, do sol, então com o tempo se estraga. Depois, as pessoas elas foram vendo que elas poderiam fazer moradias mais firmes, mais resistentes, né, que durassem mais tempo. Então, elas já começaram a utilizar pedras para poder construir seus abrigos, né? Inclusive, tinham também alguns nômades que se abrigavam em cavernas, tá? Então, essas pessoas, elas foram, né? Depois que elas foram vendo, né? Foram aprendendo as técnicas melhor de plantação e tudo mais. Então, elas foram ficando nos locais fixos, que é o que a gente chama de sedentarização. Nós vivemos hoje em dia num processo de sedentarização. Por quê? Nós temos a nossa moradia fixa. A gente hoje está num local, ano que vem a gente está no mesmo, semana que vem também. A gente não está, por exemplo, hoje eu estou em tal lugar, aí semana que vem não tem mais nada para mim, aí eu vou para outro. Não, a gente não vive se mudando. Então, nós temos uma moradia fixa. Então, nós somos povos sedentários, tá? E antigamente, existiam alguns animais bem interessantes aqui no nosso país, né? Acho que vocês já devem ter visto um tatu, né? Mas você já imaginou um tatu gigante, aproximadamente do tamanho de um carro? É difícil da gente imaginar, né? Mas já existiu. Hoje em dia não existe mais um tatu desse tamanho, né? Os tatus, eles são menores, né? Vocês têm a foto aqui de um tatu, só para você relembrar, né, como é esse animal. Outro tipo de animal também que existia, nós não vemos mais aqui no Brasil, os mastodontes. Eles já foram extintos, né? Foram extintos já. E eram animais muito grandes, né? Mas aí, né, a sociedade vai mudando, as pessoas vão interferindo na natureza e muitas vezes os animais também se modificam, né? Então, hoje em dia, claro, a gente não vê um tatu do tamanho de um carro, a gente vê um tatu menor, né? E as pessoas, né, os pré-históricos, eles faziam, né, algo, vamos dizer assim, eles tentavam registrar a sua forma de viver. Eles faziam desenhos nas paredes das cavernas, né? Só que hoje em dia, a gente, para desenhar, a gente utiliza o quê? Ou para escrever qualquer coisa. Uma caneta, um lápis. A gente até pode utilizar um pincel também para escrever, né? A tinta normal. Mas na pré-história, as pessoas utilizavam os materiais estranhos. Vamos dizer assim. Para poder desenhar na parede das cavernas, eles utilizavam carvão. Até aí tudo bem, né? Porque o carvão tem nada demais. Mas eles também utilizavam cera de ouvido. É difícil da gente imaginar, né? Alguém tirar cera do ouvido para poder desenhar, né? A gente fica se perguntando às vezes, né? Assim, né? Mas eles não tinham o que nós temos hoje em dia, né? Então eles utilizavam cera de ouvido. Eles utilizavam sangue de animais para poder também
deixar, né, esses desenhos aí para poder... Era a tinta deles, era a cera de ouvido, era o sangue dos animais. Se eles tivessem um carvão, eles também, né, faziam seus desenhos. Outra coisa também, eles utilizavam, né, como apoio para poder melar esse material e sair escrevendo, eles utilizavam pedaços de ossos de animais. Eles também utilizavam pincel de fibra, né? Então, tinha alguns espinhos que eles utilizavam, né, essa fibra para poder fazer o contorno, para poder fazer os detalhes desses desenhos, né? Outra coisa também, ó, tinha até assim, ó, tem uma parte, se vocês quiserem colocar na página 44 do livro de vocês de história, então, tem uma, quando ele fala desses detalhes, ó, cadê? Aqui a parte que eu falei, né? E esses abrigos que eles faziam para eles tinham pele de animais como cobertura, né? Para poder evitar, né, a chuva, o sol, né? Eles também faziam seus instrumentos de caça para poder se alimentar. Também, né, eles caçavam os animais para poder se alimentar. Então, eles faziam instrumentos para poder raspar, para poder bater, né, para poder cortar, né? E na página 45, aí tem dizendo, né, nas cavernas, nas paredes das cavernas, eles faziam alguns desenhos, né, de aves, de répteis, de animais quadrúpedes, né, ou seja, animais que andam de quatro, e eles faziam pincel, né, com fibras e com espinhos para poder fazer os detalhes dos desenhos, né? Faziam alguns peixes, só que em pequenas quantidades. Então, muitos estudiosos, até hoje, né, por exemplo, eles vão nas cavernas, aí a gente acha assim, ah, mas a pintura rupestre é muito parecida. Elas podem ter algumas semelhanças, né? Os materiais, como eles organizavam o local para fazer, mas cada povo ele queria representar algo diferente, né? Geralmente eles representavam a caçada, mas não era o desenho idêntico, mudava de um local para o outro, tá? Eles também desenhavam os animais, eles também desenhavam uma espécie de guerra, quando uma tribo ia guerrear com outra, né, lutar com outra, então eles faziam um desenho representando uma luta. E esse daqui, ó, que a gente tá vendo aqui na tela, tem uma pessoa aqui, ó, com uma arma, né? Tem animais, e aqui, ó, mais pessoas com essas armas. Então, os historiadores, eles levaram muito tempo para poder estudar, ver que materiais eles utilizavam, tentar entender, né, o que eles queriam passar, né, o que é que eles queriam deixar registrados. Então, é através desses estudos, né, dessas coisas antigas, é que a gente sabe como essas pessoas viviam, né? Que elas caçavam, né? Elas, se morassem perto de um lago, elas pescavam também, né? Outra coisa que a gente falou foi sobre a formação da população brasileira, né? E aqui no o nosso país, a gente diz que é um país miscigenado, porque vários grupos formaram a nossa população, né? Aqui no Brasil, nós temos descendentes de italianos, de japoneses, chineses, coreanos, holandeses. Então, é muito grande essa miscigenação. Mas tiveram três povos que foram a base, né? O indígena,
que são os nativos, né? Eram as pessoas que já estavam aqui no nosso país. Depois chegou o branco colonizador, também conhecido como português ou como europeu, veio para cá para explorar. Depois vieram os negros, né, que os escravos foram os escravos, né, chegaram aqui em condições precárias, nos navios negreiros, mas deixaram muito para a nossa cultura. Então, foram esses três povos, né, que foram a base. Aí, depois, houve um período no nosso país, que foi a época da imigração. Então, muitas pessoas vieram trabalhar aqui. Então, vieram italianos, holandeses, vieram também coreanos, japoneses, franceses. Então, foi muita gente vindo para cá. E cada vez mais a nossa população, né, se misturando. É por isso que nós temos essa diversidade tão grande de características, né, físicas das pessoas, e nós temos também essa de, diversidade de cultura também, né, por conta de tudo isso, certo? Olha aí, ó, os índios, né, o trabalho na tribo era dividido, né, os homens faziam um tipo de trabalho e as mulheres realizavam outro, né? Os homens, eles caçavam, pescavam. Aqui nós estamos vendo, ó, a imagem deles caçando. Eles também eram responsáveis pela proteção da tribo. Eles construíam moradias, né? Pegavam os materiais na natureza para poder construir essas moradias, né? E as mulheres, elas eram responsáveis por cuidar das crianças, preparar os alimentos, coletar os frutos, produzir farinha. Ó. Olha uma aqui produzindo farinha, outra coletando os frutos, aí separando. Né? Então, as crianças elas iam observando o que os adultos faziam para que elas também pudessem aprender. E alguns alimentos que até hoje nós consumimos, né, foi a herança deles, a mandioca era o principal alimento indígena. Temos também, ó, milho, o peixe, né, já que eles também viviam dessa pesca. Né, então, tudo isso aí era alimentos que, inclusive, faziam, né, até hoje em dia, dão origem a outros pratos, certo? E os indígenas, eles vivem no campo, no litoral, como nós estamos vendo aqui, ó, na segunda imagem, litoral aí, ó. Inclusive foi assim, né, quando os portugueses chegaram aqui, eles vieram por meio das navegações, chegaram aqui pelo nosso litoral, e aí foi que eles avistaram os indígenas. E na floresta também, né? E a natureza, eles veem a natureza como a casa deles, porque é da natureza que eles tiram tudo que eles precisam, né? E aqui, ó, alguns dos hábitos que os indígenas deixaram, né, de herança para a gente, ó. Dormir em redes, né? As mulheres na tribo eram responsáveis por fazer essas redes. E essa questão de fazer cestos, né? Também eles arrumam as fibras para poder produzir esse cesto. Também faz parte da cultura deles. E hoje em dia nós utilizamos bastante nessa questão dos cestos ainda, certo? Então, hoje, a gente fica por aqui. Foi só para a gente relembrar um pouco, tá certo? Então, ó, beijo para vocês e até a nossa próxima aula.